Olá, povo de Deus, aqui é a pastora Joelmara Aprígio. Seja bem-vindo em nosso canal. Em instantes, ouviremos uma palavra de esperança. Nos apoie nessa missão em anunciar o Evangelho de Cristo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esperança. Ouça agora uma mensagem transformadora com o pastor Wagner Aprígio. Pai, nós te bendizemos por esta palavra, pelo culto que começou. Agora é a hora de abrirmos o nosso coração para ti. Agora é a hora de abrirmos o nosso coração para a sua palavra, pois a tua palavra é a verdade que nos liberta. Senhor, fale conosco, transforme nossa mente, transforme nosso entendimento, renove, Senhor, a nossa vida, renove os nossos sentidos. E Espírito Santo, amigo amado, nos dê lições preciosas, nos dê aprendizados que possam mudar a nossa história. Nos liberte de tudo que nos aprisiona. Nos liberte de nossa mente dispersa, confusa e trancada, endurecida, e nos dê uma mente renovada para ouvir a sua boa, agradável e perfeita vontade. Cura os feridos de alma, cura os feridos espirituais e físicos. Sara, Senhor, as feridas, arranque o mal, arranque o medo, que todo o espírito mal, todo espírito de confusão e oculto saiam agora em nome de Jesus. Batam em retirada agora em nome de Jesus. E venha o Espírito Santo, e venha o Espírito Santo, conselheiro, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Atos capítulo 5, irmãos. Você que encontrou, acompanha comigo aí. Atos capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também.
naquele momento, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Meu Deus! Meu Deus! Irmãos amados, Ananias e Safira, podemos fazer diferente. Ananias e Safira, podemos fazer diferente. Podemos fazer diferente do que eles fizeram. Certamente vocês já ouviram um ditado popular que diz: é errando que se aprende. Eu fui cotejar, pesquisar, comparar alguns ditados populares que confrontam esse ditado: é errando que se aprende. Então descobri um provérbio chinês que refuta este ditado que acabei de declarar. O provérbio chinês diz assim: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Eu só trouxe esse ditado que não é meu. Então, se alguém não gostar, vai buscar quem é o autor desse provérbio chinês. De novo, enquanto existe um ditado que diz: é errando que se aprende, um sábio chinês diz: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Queridos irmãos, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que começaram uma caminhada com Deus, mas no meio do caminho desviaram, se afastaram do propósito eterno. Se no Antigo Testamento nós podemos destacar um casal chamado Adão e Eva. Lembra o casal do jardim? O casal que recebeu a primeira oportunidade de reinar, de viver a bênção plena de Deus. Mas vocês sabem muito bem que Adão e Eva desprezaram a inocência, desprezaram o jardim e abandonaram os mandamentos, a palavra de Deus. Se no Antigo Testamento o casal a se pensar, o casal destacado foi Adão e Eva, no Novo Testamento nós temos um casal que também começaram a caminhada, que também tinham tudo para viver uma vida abençoada, mas naufragaram na fé. Ananias e Safira desprezaram a glória de Deus, desprezaram a vida plena que aqueles cristãos estavam tendo ali em Atos 2 em diante, a vida cheia do Espírito Santo. Meus amados e queridos, diletíssimos irmãos, escute bem. Eu quero aqui trazer algumas considerações importantes sobre Ananias e Safira. Quando você olha para a história deste casal, você pergunta assim: meu Deus, como eles conseguiram fazer isso? Porque você lê o texto comigo. Eles aprontaram. Eles tentaram mentir, enganar a todos, até mesmo a Deus. E eles, digam comigo, eram crentes, eram da igreja, irmãos. Então vamos conferir alguns fatos importantes na vida deste casal que nos impressiona. Vamos lá. Eles viram o nascimento da igreja. Sim, em Atos 2 narra o derramamento do Espírito Santo. O tão sonhado derramamento do Espírito aconteceu em Atos 2.
onde todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. E 3.000 almas se converteram à pregação de Pedro. A igreja começou a crescer. E diga assim comigo: em algum momento, Ananias e Safira estavam lá. Eles viram tudo isso. Eles viram o sobrenatural. Eles viram a igreja nascer. Eles souberam, estavam próximo do grande dia de Pentecostes, onde o Espírito desceu e batizou com fogo o povo de Deus. Diga assim comigo: eles bem sabiam dessa maravilha. Fique se perguntando: mas como então eles não caminharam com Deus de forma plena? Continuo. Amados irmãos, eles acompanharam o crescimento da igreja. Se a igreja ela nasce em Atos 2, prestem atenção, a igreja começou a crescer. No cenáculo estavam 120 discípulos. Quando o Espírito Santo é derramado, Pedro prega a mensagem e mais 3.000 almas se convertem. A igreja começou a crescer de uma forma espetacular. E quem estava lá? Ananias e Safira. Olha o que eles viram. Eu pontuei aqui. Eles viram o crescimento do número de pessoas que eram alcançadas e salvas dia após dia. Atos 2, versículo 40, versículo 47, Atos 4, versículo 4. Eles viram o crescimento na dedicação ao ensino da palavra. Atos 2, versículo 42. Eles viram o crescimento na dedicação da comunhão entre os irmãos. Atos 2, versículo 42. Eles viram o crescimento da dedicação em oração. Atos 2, versículo 42. Eles viram o crescimento dos sinais e maravilhas. Atos 2, versículo 43. Eles viram o crescimento da generosidade entre os irmãos. Eles começaram a perceber que os irmãos estavam tão cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles convertidos a Cristo, eles repartiam tudo o que tinham. Os mais ricos vendiam suas propriedades e compartilhavam com quem tinha menos, para que todos tivessem e ninguém tivesse necessidades, ninguém passasse por necessidades. Agora, eu gostaria que você lesse comigo, no capítulo, por favor, no capítulo 4, confira aí comigo, capítulo 4, versículo 36. Vamos conferir também, por favor, versículo 32 em diante. Olha só, Ananias e Safira, eles estão dentro da igreja. Eles disseram para Pedro e os apóstolos: eu também recebo Jesus, eu sou crente agora, os dois. Olha o que eles estão presenciando sobre generosidade, liberalidade, servir irmãos, servir a igreja. Observe, capítulo 4, versículo 32 em diante. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, entre os crentes, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha isso aqui agora. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador,
vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Você preste bem atenção. Depois deste ato, começa a história de quem? Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam no meio da igreja e eles viram que um irmão se convertia e tirava o escorpião do bolso, ajudava a igreja, ajudava os irmãos, ajudava quem tinha menos. Quando você é convertido de verdade, você para de ser egoísta, prepotente, ganancioso e avarento. Você passa a olhar mais para as pessoas e servir aqueles que precisam. Se você diz que se converteu, mas você ainda é escravo do seu dinheiro, você não se converteu, talvez estamos como Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viram muitos crentes mudando de vida. E quando eles perceberam que, olha, Barnabé vendeu um campo, entregou o dinheiro aos apóstolos, certamente a igreja falou, que bênção, Barnabé. Certamente os apóstolos oraram, vamos orar por Barnabé, vamos abençoar ele. O nosso irmão Barnabé está nos encorajando, está nos mostrando que viver para Cristo é ser servo de Cristo, não do mundo. Certamente Ananias e Safira pensaram, opa, eu posso ter esse status também. Opa, eles combinaram e disseram assim, vamos vender nossa terra. Só que entre o casal, eles disseram um para o outro, vamos vender. Mas o bobão do Barnabé entregou tudo. Nós vamos entregar uma parte, esconder a outra debaixo do colchão. E vamos levar para os apóstolos. Eles não sabem de nada mesmo. Aí eles tramando, em casa indo para o culto. Talvez Ananias e Safira falavam assim, amor, imaginem, a gente chega lá com uma oferta dessa. Agora a gente vai ser ungido a querubim. A gente vai ser ungido agora a serafim. E então, o que a Bíblia diz? Safira fica em casa. É aqui que eu quero levantar alguns ensinos para as nossas vidas, irmãos. Ananias e Safira, podemos ser diferentes. Diga assim, podemos ser diferentes. Irmãos, porque, olha só, o que Ananias e Safira fizeram de errado, que nós precisamos fazer diferente. Irmãos, porque em meio a um cenário propício de bênção, de unção, de cura, de maravilha, de liberalidade, de prosperidade, como existem pessoas que em meio a um cenário poderoso conseguem naufragar na fé? Como alguém que estava na melhor igreja de todos os tempos consegue desviar? Eu te faço essa pergunta, irmão. O que podemos fazer de diferente daquilo que Ananias e Safira fizeram? Sabe qual foi o principal erro de Ananias e Safira? Diga comigo qual. Eles deixaram Satanás encher seus corações. O nosso maior problema é deixar Satanás encher o nosso coração. Às vezes, como Ananias e Safira, podemos estar na igreja, dentro da igreja, levantamos a mão, recebemos Jesus, alguém nos dá a paz do Senhor, eu digo paz do Senhor. Eu posso vestir como crente, falar como crente, comer como crente, andar como crente, mas não ser crente. Viver entre os crentes, mas não ser crente. Ananias e Safira deixaram Satanás encher o coração deles, dentro da própria igreja. Eles ouviam a mesma pregação de todos os outros. Eles tinham os mesmos pastores dos outros. Eles tinham os apóstolos que andaram com Jesus ensinando, mas mesmo assim desprezavam o ensino e abriram o coração para as mentiras de Satanás. O que eles fizeram? Eles estavam na igreja vivendo de mentiras. Quando nós permitimos Satanás encher nosso coração, nós viveremos a igreja de mentira.
hoje ainda existem pessoas vivendo igrejas de mentirinhas. Vamos perceber que eles começaram a viver de mentira porque Satanás encheu o coração deles. Confira aí o versículo 3. Então Pedro perguntou a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar o dinheiro para si? E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Se você conferir também, confira aí no versículo mais embaixo, Safira, versículo 10, versículo 9, perdão. Pedro também disse a Safira: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Irmãos amados, Ananias e Safira estavam no meio da igreja. Eles cumprimentavam a paz do Senhor, graça e paz de Deus. Mas Pedro disse a eles: por que vocês permitiram que o Satanás enchesse o coração de vocês? Percebe que Pedro diz: porque você permitiu. O diabo não entra onde não tem permissão. Paulo disse em Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo. Quem dá lugar para ele entrar somos nós. Estou falando de pessoas como Ananias e Safira, que estavam dentro da melhor igreja de todos os tempos. Se há uma igreja quase perfeita, vamos pensar assim, é a igreja de Atos, capítulo 2 em diante. Mas mesmo nesta igreja, Ananias e Safira preferiram dar lugar ao diabo. E olha o que o Pedro diz: por que você permitiu que Satanás, escute aqui, olhem para cá, enchesse? Olha o perigo. Ananias e Safira se tornaram crentes cheios do Espírito Santo? Não, cheios de Satanás, cheios, transbordando. Agora, quando nós permitimos que o inimigo encha nosso coração, o que acontece? Vamos ter uma fé fingida. Foi isso que eles fizeram, uma fé fingida. Eles disseram: já que todos estão sendo generosos como crentes, nós vamos fazer quase igual, porque nem tudo que reluz é ouro. Vamos fazer quase igual. Vamos dar glória ou glória. Vamos dar aleluia ou aleluia. Vamos pular, opa. Vamos trocar de roupa igual os crentes. Vamos na oração de segunda, vamos. Porque agora eu vou ser um enviado do inimigo secreto dentro da igreja. Ananias e Safira, eles estão infiltrados dentro da igreja, dizendo: eu sou crente, a paz do Senhor. Mas Pedro diz: por que você permitiu que Satanás enchesse? Foi pouquinho não, enchesse o seu coração. Como pode alguém que ouve a palavra de Deus, alguém que está na igreja, segunda na oração, quarta, sexta, domingo, e deixar o inimigo encher o coração dele? Onde estavam as pregações que Pedro ministrava? Onde estavam as orações? Porque essa igreja orava o tempo todo. Essa igreja se reunia nas casas todos os dias. Todos os dias essa igreja se reunia nas casas. Mas como pode Ananias e Safira fazer parte deste avivamento e viver essa vida miserável? Como pode? Eles tiveram uma fé fingida. Eles disseram assim: vamos ofertar quase igual aos outros, mas nós vamos guardar um pedacinho.
Porque nós não vamos dar tudo, não. Vamos dar uma parte. O povo vai falar assim: que bênção, Safira, que bênção, irmão Ananias. Mas diga assim: com Deus não se zomba. Talvez alguém pense assim: pastor, então quer dizer que eu sou obrigado a dar as coisas? Observe o que Pedro disse a Ananias. Observe comigo. Então Pedro perguntou, versículo 3: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ou seja, a propriedade, Ananias, sempre foi sua. Escute aí. Ela não lhe pertencia, era sua, meu amigo. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o dinheiro é seu, meu amigo. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Eu preguei domingo passado: Itai, siga o rei. Itai não foi obrigado a seguir o rei Davi, como nós também não somos obrigados a seguir ao rei Jesus. Pedro estava dizendo: olha, Ananias, se você quisesse estar na igreja e não ofertar nada, fique à vontade. A propriedade era sua, o dinheiro era seu. O que você não pode fazer é querer ser alguém que você não é, porque você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. Você mentiu para o Espírito de Deus. Sabe o que é isso, querido? Não podemos querer apresentar algo que não somos. Altar da igreja não é palco. O povo que nos ouve não é plateia. Nós somos igreja. Nós chamamos isso de altar. Nós chamamos o povo de ouvintes da palavra de Deus. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Ananias e Safira é do tipo de crente que acha que a igreja é o mundo e que o mundo é a igreja. Quando você serve a Cristo, você não é obrigado a fazer nada. Quer ser livre? Jesus vai te fazer livre. Quer ser escravo? Continuará escravo. A Bíblia diz: o tempo está acabando. Aquele que está sujo, que se suje mais. Mas aquele que está se santificando, santifique-se mais ainda. É uma decisão nossa. A grande verdade é que estamos vivendo um tempo onde nós que pregamos o evangelho temos que falar assim: dê um glória, ó glória, dê um aleluia, aleluia. Vamos cantar louvor e pedimos, vamos celebrar o Senhor com palmas. Presta atenção, a gente até faz, mas não é muito bom. Porque a atitude de dar glória, aleluia, orar, buscar o Senhor, aplaudir, manifestar gratidão ao Senhor é nossa. Eu não preciso de alguém me impulsionando o tempo todo dizendo: ama o Senhor, ama o Senhor. Não! Não! Muitas vezes no mundo não precisamos de amigos dizendo assim: bebe, 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 bebe. Pega o copo da cerveja, pega a bucha de maconha, obriga e diz: fuma, fuma. Não! Nós decidimos fumar, nós decidimos beber, nós decidimos o mundo. Agora é tempo de você experimentar da graça. Para de querer esperar que alguém te empurre. Você não é carroça de ninguém. Jesus te quer por inteiro. Ele está te dizendo: venham a mim todos os que estão cansados. Aleluia, aleluia, aleluia. A partir do momento que Ananias e Safira deixaram Satanás encher o coração deles, eles começaram a viver de mentira. Diga comigo: começaram a viver de mentiras. Será que é possível viver de mentiras dentro da casa da verdade? É possível viver de mentira diante do Senhor da verdade? Infelizmente é possível. É possível.
Mas Deus quer acertar nossos ponteiros. Percebam aí. Eles tentaram mentir para si mesmo. Fé fingida. Versículo 1 e 2. Eles combinaram em casa, tinham um valor, guardaram um e disseram, vamos falar que esse aqui é o valor total. Quando a gente deixa Satanás encher nosso coração, primeiro, nós enganamos a nós mesmos. A gente acha que começa a enganar alguém, não. Estamos nos enganando. Segundo ato de mentira que eles começaram a viver. Eles tentaram mentir para os apóstolos. Está aí no versículo 1, versículo 2 e o versículo 8. Pedro perguntou, Ananias, por que isso? Pedro perguntou, Safira, foi esse o valor que vocês venderam a propriedade? Ela disse assim, sim, Senhor, foi esse valor. Querendo enganar quem? Os líderes da igreja. Eles se enganam, eles tentam enganar os líderes da igreja. Terceiro, eles tentam enganar o próprio Deus. Versículo 3, 4 e 9. O versículo 3 e 4 de novo, isso aí é muito forte. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Pedro disse, olha, no versículo 4, última parte, Pedro disse assim, você não mentiu aos homens, vocês não mentiram para os líderes, vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para Deus. A minha caminhada eu tento fazer uma oração contínua. Eu peço a Deus que o Senhor firme meus passos até Ele voltar. Eu peço ao Senhor que, por favor, Senhor, não me deixes naufragar. Mas eu tenho uma oração que eu faço de forma ininterrupta. Eu falo assim, Deus, primeiro, não me deixe enganar a mim mesmo. Deus, não me deixe enganar as pessoas. Deus, não me deixe ser enganado. Eu posso repetir a oração que você pode fazer também. Deus, não me deixe enganar ninguém. Deus, não me deixe ser enganado por ninguém. Deus, não me deixe enganar a mim mesmo. Esta deve ser a nossa oração. Ananias e Safira não vigiaram. E dentro da igreja, o normal é ser cheio do Espírito Santo, mas eles foram cheios do inimigo. É duro, mas é a verdade. Ananias e Safira, eles abriram mão de uma vida de verdade. Ananias e Safira, eles abriram mão de um mundo, de um ambiente de unção, de poder, de cura, de maravilhas do Espírito Santo. Ananias e Safira abriram mão da unção poderosa que pairava sobre aquela igreja e preferiram uma vida de falcatrua, de fraude, corrupção e engano. Nós estamos vivendo um tempo que nós também precisamos decidir. Deus está nos chamando para uma vida de verdade. Deus quer que você saia desse mundinho que você se encontra. É tempo de sair deste velho mundinho. É tempo de remover o velho mundinho que nos aprisiona lá fora. É tempo de remover o velho mundinho que nos aprisiona aqui dentro. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de valorizar tudo de bom que a igreja está vivendo. O que podemos fazer de diferente para que a gente viva uma vida que agrade a Deus? Eu gostaria que você olhasse para a sua vida em 360 graus e que você percebesse se ainda existe algum mundo dentro de você. Eu sei os mundos que lutam contra mim. Eu sei os desafios e os pecados que tentam me aprisionar. E você sabe o seu.
Olha para cá. Você sabe o seu. Cada um sabe das suas lutas. Cada um sabe dos seus desafios. A Bíblia diz que cada coração conhece o seu próprio sofrimento. Você conhece o seu, eu conheço o meu. Então avalie aí. Olhe para o seu redor. Olhe para tudo e para todos e perceba: será que eu estou vivendo a verdadeira vontade de Deus? Será que eu estou valorizando a igreja que eu vivo? Será que eu vivo a igreja ou eu estou na igreja? Porque estar é diferente de ser.